Bom, gente, boa tarde para vocês, tudo bem? Para nós fechar essa parte agora de diferencial, só falta a gente ver a parte de encaixe e regulagem da coroa e pinhão agora, tá? Aí fecha isso daqui. O procedimento, gente, não vai fugir muito aquilo que a gente viu naquele outro diferencial comum, tá? Que seria a gente está ajustando a coroa do lado da coroa e lado oposto à coroa, tá? E depois fazendo a aferição de pré-carga dos rolamentos e a folga entre dentes, tá? Fecha nisso daí, porque a parte mais ruim, ou que é os cálculos que a gente tem que fazer aqui, está voltado diretamente à parte do pinhão, tá? Então, é conveniente aí, no caso, vocês chegarem até esse ponto para a gente, no caso, estar vendo aqui como é que vai ser feito, tá? Aquilo que eu tinha comentado com vocês, ele vai ter diferença no tamanho da dimensão dos rolamentos, não vai ter aquela inconveniente a gente ficar misturando um lado com o outro. Então, com isso a gente não corre o erro, no caso de montar errado, no caso um conjunto e o outro, né? E aí, ó, ele está mostrando ali, ele está com uma ferramenta, ou pode ser a talha, ou se não a girafa, fazendo elevação, e ele vai encaixar, no caso ali, na carcaça, tá? Só alertando, gente, que ali na carcaça, na hora que vocês forem colocar, ele já tá ali com as capas dos rolamentos, tudo acoplado. Então você vai passar ali aquela fita de carga ou aquela fita de transporte, pra cargas pesadas aí, e vai, no caso, colocar no local. Eu só quero alertar vocês o seguinte, ó. Nessa primeira foto aqui, vocês estão vendo que tem um orifício aqui do lado, aqui um furo, né? Esse furo aqui, na verdade, é aquele parafuso de calço da coroa que ele vai ficar encostando levemente em contato, por exemplo, com a coroa. Então ela vai ficar nessa face que a gente vê aqui da coroa, aqui, ó, levemente tocando, tá? Em alguns casos pode ser ali o posicionamento também, no caso, para ver o nível de óleo que a gente tem. A gente não tem, no caso, o óleo cheio até a tampa, tá? A parte, no caso do óleo, ele vai ser, no caso, distribuído em função da rotação, no caso de giro desse conjunto, né? Que é a coroa e pinhão. Levando até os rolamentos ou as pontas do rolamento, no caso da carcaça, esse negócio todo. Tá? Então, prestar atenção em relação a isso daí. Eu estava invertendo. Aqui é o bujão de drenagem, de verificação de óleo. E esse cara aqui dentro, lá no fundo, lá, ó, é o parafuso de encosto da coroa. Tá? Aqui, gente, respeitando aquilo que a gente havia falado lá, eu vou ter, no caso, as marcações que a gente fez inicial. Então, para não ocorrer aquele de inverter os lados, no caso dos mancais, tá? Eu fiz aquela marcação inicial e vou montar. Aqui está do lado da coroa e aqui lado oposto da coroa. Então ele mostra dos dois lados ali, ó. E o interessante é que essa parte que vocês estão vendo aqui é os filetes da rosca, que vai, no caso, encaixado naquela porca castelo que a gente vai fazer a regulagem lateral, tá? Então, através dessa regulagem lateral, a gente faz a correção e a pré-carga no caso dos rolamentos. Aqui tem uma ferramenta. Como esse sistema aqui tem um bloqueio, tá? Vocês podem ver aqui que ele vai ter um limite muito pequeno aqui para ele ficar encaixando a chave. Ou eu faço uma chave que ela, no caso, tem o encaixe em volta aqui, ó, e não pegue no centro. Então ela teria que ser oca, no caso, no centro aqui, para estar fazendo
ou executando esse trabalho, tá? Então, o ideal é que a gente tenha uma ferramenta que a gente possa dar torque, porque na hora de dar pré-carga vai ficar mais difícil, tá? Então ele está falando aqui que a gente tem que apertar a porca do lado do pinhão, afastar, no caso, o máximo, por exemplo, possível, bastante, no caso, a coroa, né? Como que a gente define o que é lado da coroa, o que é lado, no caso, oposto à coroa? O lado da coroa é onde eu tenho o acasalamento entre o dente da coroa com o pinhão. E o lado oposto é as costas da coroa, na verdade, que não tem dente nenhum. Ela fica virada lá ao contrário e que vai, no caso, dar de apoio àquele parafuso que eu estou falando para vocês, para ele não ter desvio lateral na hora que estiver, no caso, funcionando, tá? Isso assegura, no caso, uma maior resistência do conjunto, porque ele não tendo vibração na hora do funcionamento, ele minimiza, no caso, o desgaste, no caso da coroa e do pinhão, porque ele vai estar trabalhando mais, vamos colocar assim, com uma distribuição de carga melhor nos dentes ali, ó, sem variação, por exemplo, por causa do funcionamento em alta rotação da coroa e do pinhão. Aqui, ó, não foi, no caso, colocado a foto aqui, porque cada um deles aqui vai ser um procedimento, tá? Então, o que ele está falando? Virar o conjunto a 90 graus, tá? E folgue a mesma porca até zerar a folga entre a coroa e o pinhão. Isso quer dizer, o que quer zerar? Eu tirar totalmente a folga entre um e outro. Então, consequentemente, gente, quando eu tirei essa folga, a partir daí ele está zero. O que vai acontecer? Eu vou começar a dar a pré-carga ou afastar a coroa até eu chegar no limite que eu esteja dentro, no caso, do procurado. Então, se eu tenho uma variação, por exemplo, que vai de 20 a 30, tá, centésimos, eu vou abrindo, no caso, essa coroa até ela dar essa folga que está entre 20 e 30. Ou vocês fazem 3 medidas, no caso, totalizando a cada 120 graus, ou, no caso, vocês fazem 4 medidas a cada 90 graus, para a gente tirar uma média, no caso, da folga que a gente vai ter entre dentes, tá? Então ele mostra aí com a ferramenta, ou essa ferramenta que eles estão falando aqui está encostando, no caso, a nossa porca. Então ela está zerando aí a folga entre dentes, tá? Fala aqui que eu vou, no caso, apertar até começar a pesar, no caso, o torque que eu vou dar, no caso, na minha porca castelo, né? Retorne o conjunto na posição horizontal e marque a posição das porcas. Então, por que ele marca a posição das porcas? Porque nessa condição, gente, eu marcando a posição da... Eu sei, por exemplo, se eu precisar soltar um castelo, 2 castelos, 3 castelos. Então, cada posicionamento dela, no caso, em função da necessidade que eu tenho na hora de fazer o ajuste, tá? Uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção aqui, se precisar fazer um ajuste desse, é que se essa rosca, no caso da porca, está pegando normalmente, não forçada. Então, os primeiros fios de rosca aqui, ele tem que entrar de boa com a mão. Não adianta eu querer colocar isso com ferramenta, senão eu vou acabar espanando ou a carcaça ou, no caso, a porca. Se for a porca, ainda não tem muito problema, porque, na verdade, a gente pode substituir, coloca uma nova. Agora, se for a carcaça, gente, aí o caldo engrossa, porque
Se eu espanar, no caso, uma carcaça dessa, eu vou ter que trocar essa carcaça inteira. E o conjunto disso aí é muito caro. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado aí na hora da montagem desse conjunto. Não dá para facilitar essa relação aí, não. Aqui, o que ele está falando aqui? Ó? Aplique a pré-carga das porcas. O que é a pré-carga? Então, a pré-carga é aquela, no caso, quantidade de carga que você vai dar em cima do rolamento para ele, no caso, não trabalhar com folga. Tá? Se por acaso eu apertar um castelo desse lado, tá? Automaticamente a gente pensa, ela deslocou um castelo, ou deslocou, no caso, tantos milímetros para um dos lados. O que eu tenho que fazer? Se eu apertar um castelo do lado da coroa, eu também tenho que apertar um castelo do lado oposto à coroa. Porque aí eu não estou mudando a posição. Tá? Eu estou só dando pré-carga nos rolamentos. Não, no caso, mudando o posicionamento de engrenamento. Tá? Meça o desvio lateral. O que é o desvio lateral? Lembra que eu falei lá no começo para vocês o seguinte: quanto maior, no caso, o conjunto ou a coroa, mais fácil ele de ter, no caso, um desvio lateral. Porque a peça, por mais que a gente tenha, no caso, um centro de usinagem, sei lá, uma fresa, extremamente, no caso, precisa, mas o tamanho ele pode sofrer alguma deformação na hora de apertar mais de um lado do que o outro, então ele pode ter um desvio lateral. Então eu tenho que corrigir ou vou ter que verificar, vamos colocar assim, não corrigir, porque se tiver muito empenado isso aqui, dependendo da situação, eu tenho que trocar a carcaça, tá? Do conjunto satélite e planetário. Mas primeira coisa que vocês devem fazer nessa situação é verificar se não tem nada calçando. Por exemplo, na hora de fazer a montagem, verificar se as costas da coroa está extremamente limpa e se a sede, por exemplo, onde vai ficar encostado a coroa também está limpa. E outra situação é quando você pega rebarba, ou se não, o cara bateu, por exemplo, ali naquela posição. O que é bater? De repente o cara precisou dar uma marretada e daí ele fez uma moça, na verdade, na peça. Essa moça é diferente, no caso, do que a gente conhece, é a moça que a gente conhece. Aí o que acontece? Ele vai fazer, no caso, um desvio ou uma marca. E essa marca não vai deixar, por exemplo, a coroa sentar totalmente. E aí eu posso ter um desvio lateral em relação a isso. E outra situação, por que nós fizemos lá aquela questão de fazer a folga ou verificar, por exemplo, em 3 pontos ou em 4 pontos diferentes? A finalidade dela justamente é essa, gente. Eu estar verificando, no caso, se está empenado ou não essa coroa, tá? E aí eu vou verificar se eu tiver, por exemplo, uma marca dessas, aí eu posso mandar usinar ou lixar alguma coisa ali para ela sentar melhor. Só que eu teria que desmontar esse conjunto todo ele de novo, tá? Então a gente tem que prestar atenção em relação a isso daí. Não deixar aí que no caso a gente tenha um desvio que possa influenciar nessa parte paralela ou o paralelismo que a gente tem da coroa em relação ao conjunto, tá?
aqui, ó, depois de feito isso, ele vai conferir, na verdade, o quê? Ou acertar o ajuste da folga entre dentes. Então, o que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai, no caso, marcar a posição novamente e faz a primeira medida. Dá um giro de 90 graus, outra medida, mais 90, no caso, mais uma medida, mais 90, mais uma medida, e por final, mais uma, e a gente fecha os 180 graus. Tá? E aí eu tenho, no caso, uma média, e essa média eu vou estar, no caso, tirando de quanto que é a folga máxima que eu vou ter, no caso, em relação ao todo o conjunto, tá? Quando ele está em funcionamento. Aqui deu um exemplo de medição de 29, olha, ele zerou o instrumento aqui na posição, o relógio comparador, e aí ele movimentou. Na hora que ele movimentou, deu um deslocamento de 29 centésimos. Então, eu tenho a primeira medida dele aqui, 29. Se eu tiver uma que é 28, outra 29, outra 30, outra 32, tá? Então, eu somo essas quatro e faço essa média, eu vou ter, no caso, quanto que é a folga, no caso, que a gente tem em relação a coroa e pinhão de um modo geral, tá? O pinhão não tem mais como eu ajustar, porque na verdade eu fiz aquela medida inicial, a não ser que se, na hora que a gente for conferir, por exemplo, o acasalamento entre dentes, esteja, no caso, uma condição muito irregular. Aí o que eu vou ter que fazer? Desmontar, no caso, novamente, e fazer a ferição da profundidade, do caso do pinhão em relação à coroa novamente. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado aí se é topo, se é, no caso, profundo, aí tem que ver essa questão, como é que vai estar intercalado lá o pinhão e a coroa, para estar fazendo a regulagem ou a correção, no caso dessa folga tridente. Achou o posicionamento certo, vocês vão fazer o quê? O travamento. Então, o que acontece? Eu dou o torque, no caso daqui dos mancais, tá? E aí eu faço a fixação através, no caso, do parafuso, porque ele não vai mudar mais essa posição, tá? Inicialmente, eu teria, no caso, a regulagem aferida e o meu diferencial já, no caso, regulado e montado. O que sobraria de eu fazer aí? Tirar ele desse local. Aí, em alguns casos, eu tenho, no caso, um carrinho que vai, ou um macaco que vai facilitar, por exemplo, a levar embaixo do caminhão lá, se for o caso, e aí fazer o encaixe, tá? Aí vocês falam assim, mas professor, como é que eu vou fazer o encaixe se isso aqui é extremamente pesado? Normalmente, para facilitar a vida dos camaradas, o que os caras colocam? Uns guias. Então, ele coloca lá os parafusos longos, tá? Sem cabeça, que seria só o prisioneiro, e ali eu vou escorregar ele para encaixar dentro da carcaça, tá? Facilitando aí, no caso, essa montagem, tá ok? A fixação dos parafusos mancais aqui, ó, a gente já havia falado, para fazer o fechamento. A montagem do garfo e a mola do bloqueio transversal agora. Vocês lembram lá, inicialmente a gente fez lá a montagem do bloqueio longitudinal e agora, por final, a montagem, no caso do sistema, no caso aqui, seria transversal.
Primeiramente, ele montou o garfo, igual vocês viram aqui, e montou a luva que vai fazer o acoplamento, ou fazer, no caso, o engate do bloqueio transversal aqui, que seria essa luva que a gente colocou por último aqui. E por fim, o que ele montou aqui, ó? A capa de proteção do interruptor, a capa de proteção e o interruptor de bloqueio. O que esse interruptor aqui indica? Ele vai ter uma luz espia, quando vocês estiverem engatado o bloqueio transversal, vai estar acendendo, no caso, uma lâmpada lá no painel, ou sinalizando no painel que você está com o bloqueio, no caso, ligado. Tá? O que isso contribui, gente? Na verdade, não é que contribui. Ele vai estar indicando porque, se não, eu vou ter, no caso, se eu andar com velocidades acima, no caso do especificado pelo fabricante, e fazer curva com ele bloqueado, eu posso estar danificando aí o diferencial, no caso, nessa condição. De eu falar de danificar, ele pode quebrar coroa e pinhão, tá? E o custo, no caso, para manutenção se torna, no caso, muito caro, tá? Aqui, ó, ele... Aqui ele vai fazer um teste, no caso manual, ver se está funcionando ou não, no caso, o meu engrenamento. O adequado é que eu faça esse teste aqui e faça o teste também do bloqueio transversal, tá? Porque depois de fechado isso aqui, não tem como você ver, tá? Se o conjunto está funcionando ou não. A única forma de vocês verificarem depois é ver se um teste de rodagem, ver se isso está com eficiência, no caso, em funcionamento, tá? Gente, eu acho que seria isso. Eu tô com material aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Deixa eu aproveitar aqui. Vocês vão gostar para vocês entenderem um negócio que acho que não ficou assim muito claro para vocês quando a gente mostrou. Eu consegui um simulador que mostra os engates das marchas, por exemplo, na hora que do funcionamento, tá? Deixa eu só pegar aqui e já mostro, já vamos fazer o nosso encerramento. É jogo rápido, não é um negócio demorado. Conseguiram visualizar, gente? Dá para ver o simulador aqui ou não? Dá sim. Dá? Então vejam bem, gente, ó. Vocês lembram que, por exemplo, essa caixa que a gente falou lá atrás, ela poderia ter uma predisposição para a gente ter, no caso, além das 16 marchas, a gente poderia ter 4 marchas a ré. Mas por força da arquitetura que o cara
fez, o que ele fez aqui? Ele só montou, no caso, 2 marchas ré. Então, ele tem A e B, tá? A marcha ré. E aqui ele está simulando para vocês o quê? Esse que está em amarelo aqui é o nosso eixo piloto e a entrada, tá? A árvore intermediária, a árvore secundária é essa daqui, e aqui atrás esse conjunto epicíclico que a gente estava falando para vocês, que é o redutor, tá? Se eu der continuidade aqui, ó, o que vai aparecer? Ele está mostrando para mim, no caso, um funcionamento. Quando eu engatei aqui a ré A, o que aconteceu? Ele mudou essa relação no caso inicial. Vocês podem ver aqui, quando ele estava em B aqui, ó, ele estava nessa condição. Entrando nessas 2 primeiras engrenagens, faz aqui o fluxo de força dele dentro, no caso da caixa, chega aqui no epicíclico e vai dar, no caso, a sua redução. Se eu pegar A, o que ele fez? Ele pulou esse primeiro conjunto aqui, ó, engrenou, no caso, no segundo split de entrada. Esse segundo split de entrada deu outra, no caso, relação, e veio a mesma coisa até, no caso aqui, no epicíclico nosso, aqui, da saída da caixa. Eu dando continuidade, se eu pegar aqui, ó, coloquei, no caso, a minha primeira velocidade, B. O que ela vai fazer aqui, ó? Ele entrou aqui, aqui, ó. E conjunto, no caso, epicíclico aqui, ou redutor, faz, no caso, a primeira, no caso aqui, B. Se eu pegar aqui agora, mudei, eu vou ter a primeira A dele aqui, ó. Fiz outra relação, a mesma condição de engate que eu tenho aqui da primeira, só mudei o split de entrada, tá? E vem aqui para o redutor. Aí eu vou ter uma relação. Continuando, a B, tá? Segunda B aqui, ó. O split de entrada aqui. Entro aqui agora, venho aqui, passo pelo redutor e vou embora, tá? Se eu, no caso, engatar aqui a segunda A aqui agora, o que aconteceu? Mudou o split de entrada, continua na segunda aqui e no meu conjunto redutor. Terceira, esse caso aqui, ó. Eu tenho aqui, mesma coisa, entrou no split de entrada primeiro aqui, passou para a terceira velocidade nesse fluxo de força, veio, passou pelo conjunto epicíclico e saiu para a caixa de mudança, de transmissão. Se eu der continuidade, a A, mesma coisa. Mudou aqui o split de entrada, tá? Passou para a terceira velocidade, veio para o redutor e foi embora. Quando eu engatar a quarta, olha o que aconteceu aqui, ó. Tá? Então, eu tenho aqui 4A, tá aqui, ó. Tá? Entrando nessa condição aqui, vem, passo pelo psíquico aqui e vou embora. Olha o que aconteceu aqui agora. Interessante, né? Ó. A quarta B, ela passou e fez essa redução, passou aqui por dentro. E, no caso, a quarta... Ah, meu Deus. Não, estou falando errado aqui, peraí. B. Quarta B. E aqui... Quarta A. Então, eu tenho uma please direta aqui, vocês estão vendo aqui que a rotação que sai de, no caso do motor, vem direto e sai na árvore secundária aqui. Quando eu engatar uma quinta velocidade, o que aconteceu? O que aconteceu de diferente, gente? Eu tenho aqui, ó, na verdade, ó, o meu epicíclico aqui, ele começou a funcionar ao contrário. Ele bloqueou, no caso, a engrenagem lá de fora. Se eu voltar na quarta, vocês vão ver que, ó, o sentido de giro que ele está girando, a parte interna. Não está girando a solar.
não anelar. Quando eu passei para a quinta aqui, ó, o que aconteceu? Eu tenho o split de entrada, a mesma coisa, ó, veio aqui na primeira velocidade, gente, ó, primeira velocidade aqui, tá? E eu tenho a quinta B. Se eu der continuidade, ó, a quinta A mudou o split de entrada, mesma coisa o posicionamento dele aqui, é como se eu tivesse com a minha caixa leve, né? A sexta tá aqui. A sexta A mudou o split de entrada novamente e foi, no caso, pro conjunto. A sétima B tá aqui. Sétima A mudou o split de entrada novamente. Oitava, vocês estão vendo aqui, ó, o que está acontecendo? Não está passando para o redutor está passando pela parte de fora só dele aqui, ó, tá? A oitava A aqui, então a relação, no caso, direta, não passa pelo redutor. Se a gente verificar, gente, o que aconteceu? Eu tenho uma sequência de quinta a oitava, A e B. De primeira a quarta, A e B. Então, eu tenho de primeira a quarta marcha, eu tenho 8 velocidades. E de quinta a oitava, eu tenho mais 8 velocidades. Então, somando as duas, eu tenho uma caixa de 16 velocidades. O que altera realmente? Esse corpo que vocês estão vendo aqui, que é o nosso conjunto epsíclico, tá? O que a gente precisa, na verdade, aqui, prestar atenção? Vamos voltar lá no início para vocês verem. Ó, quantas engrenagens tem aqui, por exemplo, da primeira à quarta marcha? Ó? Um conjunto aqui, outro conjunto aqui, outro conjunto aqui, outro conjunto aqui. 1, 2, 3, 4 marchas. Tá? E uma ré. Tá? E eu só tenho a ré, no caso A e B, não tenho ré, no caso C e D, no caso quando ela for direta aqui com o epsíclico, está rodando aqui no caso a solar. Então não tem essa condição. Se fosse um câmbio 12 marchas, igual vocês trabalham lá, o que ia, no caso, retirar aqui? Eu ia ter menos uma engrenagem dessa aqui. Ó. Então eu teria, no caso, só 3 engrenagens. Então eu faria 3 engrenagens A e B até a terceira, e da quarta até a sexta, mais, no caso, A e B cada uma, mais 6 engrenagens, ou 6 marchas. Então, eu teria, no caso, 12 marchas totalizando e 2 também rés para engatar nesse sistema. Aquele dia ficou meio estranho, porque a gente estava mostrando para vocês como é que funcionava no conjunto, mas ela funciona basicamente desse jeito. Outra coisa, gente, esse mesmo conjunto que a gente está vendo aqui, ele pode ser uma caixa automatizada, que é igual a que vocês usam no caso, na hora da montagem, montam lá nos caminhões, e pode ser uma caixa mecânica, que na verdade ele vai ter dispositivos pneumáticos que vão trocar, só que você vai ter que fazer o quê? Acabar alongando a alavanca em H lá para poder não fazer esses engates que a gente está vendo. Então ele tem 2 botões lá que sobe para high e low, na verdade alta e baixa, né? Tá? E o outro que é para redução. Então, nesses 2 botões você consegue, por exemplo, fazer essas variações, tá? Onde eu tenho a caixa alta e baixa e no caso eu tenho a redução, que é feita aqui pelo conjunto epsíclico. Bom, gente, seria isso para a gente tá fechando aí essa parte de diferencial, tá?
Alguns já me mandaram hoje aquela tarefa que a gente, no caso, deu para vocês. Vocês têm até 23h59 para mandar. Então, que ainda é hoje. Então, quem não, no caso, ainda enviou, por favor, envie mais tarde. Tá ok? Alguma dúvida, gente? Não. Gabi, Tranquilo. Débora, Matheus, André. Tranquilo, professor. Por Então tá. enquanto tá tranquilo. Gente, acho que nós temos, não sei se mais 2 aulas ainda de transmissão. Eu vou pegar a caixa de transmissão automatizada para a gente também ver o processo de desmontagem dela para vocês verem. Tá? Como a gente não tem aqui eu estou sozinho lá para montar um esquema para mim fazer um vídeo desmontando e montando, mostrando para vocês. Eu acho que é mais viável a gente, quando a gente não retorna, quando a gente for fazer isso, fazer junto lá, fica mais fácil da gente, no caso, estar entendendo. Tá? E o vídeo fica um negócio assim que às vezes falta alguma coisa na hora. E eu tenho esse processo também todo da desmontagem e montagem dessa caixa em separado. Tá? Por hoje seria isso, gente. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida, mas eu tô terminando. Falta ainda mais 12 vídeos de eu subir ainda, no caso, lá no YouTube. Daí eu vou pegar, os endereços para vocês aí, que vocês fazerem, no caso, para a parte de transmissão e para a parte de motores, e vou passar aí, quem tiver, no caso, dar uma olhada depois, se tiver com alguma dúvida, por favor, tá? E mesmo assim, se tiverem com alguma dúvida e quiserem entrar em contato, também é só mandar mensagem via WhatsApp, e-mail aí, sei lá, vídeo, alguma coisa que vocês tenham necessidade, é só entrar em contato. Uma boa tarde para vocês, tá? Amanhã a gente vai começar, acho que uma disciplina nova, né? Acho que nós começamos a falar sobre alguma coisa sobre gerenciamento. O gerenciamento, de um modo geral, gente, ele tem que englobar todas as partes eletrônicas que envolvam o funcionamento da parte motor e transmissão, no caso do veículo. Então, a gente tem que ficar aí ligado em relação a isso. A gente vai começar a ver amanhã. Tá legal? Uma boa tarde para vocês e se cuidem. Beleza. Professor, tem uma dúvida ainda. Pois não, velho. Só que não é referente à matéria, tá? Oi. Quando a gente bater todas essas aulas teóricas, no caso, a gente vai ter que ficar com a parte prática, né? Certo. Daí vai ficar, tipo, avulso, sem ter aula, sem ter nada, tipo... Só esperando a prática, no caso? José Vitor, você fez uma pergunta que ainda não tem uma resposta ainda. Porque, cara, a mesma pergunta que você está fazendo aí, tem o pessoal que está fazendo da agrícola, o pessoal que está na pesada está fazendo a mesma coisa, a gente não tem ainda uma definição disso ainda, em relação à instituição e mesmo à empresa, porque como vocês têm vínculo com a empresa, tá, é um negócio assim estranho, porque vocês têm uma data já pré-determinada para vocês terminarem, né? Sim, sim. Não sei se vai ter que prolongar o contrato. Se eu não me engano, é alguma coisa em agosto que vocês estão marcados, né? Dia 4 de agosto. Então, ou 8, uma coisa assim. É um negócio assim. Só que tem aquela situação que vocês pegaram, acho que quantos dias de férias? 15 dias ou 20 dias? Foi 15? 2 semanas. Então, esses 15 dias não contam, por exemplo, em relação a essa questão, por exemplo. Então, nós teríamos 15 dias aí, mas em 15 dias é meio difícil a gente conseguir bater aí também toda essa parte prática que a gente ficou para trás aí, né? Então, eu vou começar a montar uma estratégia, inicialmente agora, para a questão das férias de vocês, que é o que solicitaram. Mas essa questão que você está levantando, como é que nós vamos fazer ainda, não tem uma definição ainda do Senai, não tem uma definição da empresa, é um negócio de legislação, porque vocês são vinculados à empresa e vinculados ao Senai. Mesma coisa, lembra que você falou lá que
estava vinculado a vocês voltarem aqui no Senai para voltar para a empresa. Sim. Tem aquele detalhe de seguro, se acontecer alguma coisa, tem tudo isso. Sim. Mas assim que eu tiver uma informação, eu vou avisando vocês, tá? Inicialmente, nós estamos com um problema agora para esse decorrer agora de um mês, que o nosso coordenador lá, técnico de negócio, ele está de férias também. Tá com 2 férias vencidas, deram uma férias para ele no meio desse rolo. Então, nós estamos assim meio que conversando com o diretor diretamente, mas o homem tem mais corrido que... Meu Deus! Não, mas beleza. Assim que eu tiver alguma coisa, eu comunico com vocês. Pode ficar tranquilo. Beleza. Ok? Então. Tá, joia. Obrigado, Falou. senhor. Até mais. Boa tarde. Boa tarde a vocês também. Até mais.